O massacre da Cabanagem, a guerra que o Brasil apagou. Kill the war! 40.000 mortos. 40% da população da província exterminada. Não estamos falando de uma guerra na Europa. Estamos falando do Brasil. Enquanto a história oficial celebra os heróis da corte no Rio de Janeiro, um massacre de proporções genocidas acontecia na Amazônia. Hoje, o Arquivo Enigma investiga a guerra civil mais sangrenta e esquecida do nosso país, o massacre da Cabanagem. Para entender a guerra, precisamos entender a rixa. O cenário: Grão-Pará, hoje o norte do Brasil, 1835. O Brasil estava no período regencial. O imperador era uma criança, Dom Pedro II. O país estava pegando fogo. No Pará, a elite portuguesa, os brancos, controlava tudo. Mas a vasta maioria da população era formada pelos cabanos, indígenas, mestiços, ex-escravos, pessoas miseráveis que viviam em cabanas de palha à beira dos rios, sem terra, sem comida e sem voz. To the continued prosperity of Belém. Cheers! O estopim foi uma rixa política da elite. Um grupo de fazendeiros ricos usou os cabanos como bucha de canhão para tentar tomar o poder da elite portuguesa que governava Belém. Mas o Arquivo Enigma investiga o momento em que o plano deu errado, ou certo demais. Os cabanos foram armados, e quando eles tomaram gosto pela luta, eles decidiram que não queriam mais obedecer nenhum dos lados da elite. Eles queriam o poder para si mesmos. Em janeiro de 1835, o impossível aconteceu. O exército dos miseráveis, liderado por Félix Malcher e depois Francisco Vinagre, invadiu a capital, Belém. E foi um banho de sangue. Eles caçaram os portugueses e a elite local de casa em casa. Foi uma vingança de séculos de opressão, liberada em uma única noite. O presidente da província foi executado. Os cabanos tinham vencido. Eles tomaram o poder. E aqui o enigma se aprofunda. A revolta popular teve vários líderes que se traíam e se matavam. Mas um deles se destaca: Eduardo Angelim. Após novas lutas, ele, com apenas 21 anos de idade, se tornou o terceiro presidente cabano. Um jovem que mal sabia ler se tornou o imperador da Amazônia. Por quase 2 anos, a maior província do Brasil foi um país independente governado pelos cabanos. O Império, no Rio de Janeiro, estava apavorado. O Império não podia aceitar. O Rio de Janeiro enviou seu exterminador, o Brigadeiro Soares de Andréa, um militar conhecido por sua frieza implacável. A ordem não era negociar, a ordem era exterminar. O que se seguiu não foi uma guerra, foi uma política de genocídio. O Arquivo Enigma foi investigar a brutalidade. O brigadeiro Andréa bombardeou Belém por dias, até os cabanos fugirem, mas a guerra continuou na selva. E a tática do Império foi a terra arrasada. Soldados eram pagos por cada orelha de cabano que traziam. Vilarejos inteiros foram incendiados. Mulheres e crianças mortas. A ordem era não fazer prisioneiros. Era uma guerra dos bárbaros, mas desta vez os bárbaros eram os soldados do Império. O que o Arquivo Enigma conclui? A Cabanagem foi um massacre. 40% da população da província foi morta.
É o maior percentual de mortes em qualquer conflito da história das Américas. Foi mais brutal que Canudos, mais sangrento que o Contestado. Mas por que ela foi esquecida? Porque a história é escrita pelos vencedores. E na cabanagem, os vencedores, a elite, tinham vergonha do que fizeram. Foi o maior levante popular do Brasil, e a resposta do Império foi o genocídio. Eles apagaram os cabanos da terra, e depois tentaram apagá-los dos livros. O arquivo da cabanagem é o maior true crime escondido do Brasil imperial. Visual, slide 10, gancho para o próximo. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma.